Olá, eu sou o Dr. Marco Antônio Abud e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop Controlando a Ansiedade. Nessa série de vídeos eu vou ensinar a você como nós podemos superar a ansiedade de uma forma altamente eficaz, duradoura e sem o uso de medicações. Um método que tem a sua eficiência comprovada para todos os quadros de ansiedade, não importando a intensidade, a duração dos seus sintomas ou a sua idade. Essa é a primeira das nossas 4 aulas do workshop. E eu gostaria de começar essa aula fazendo algumas perguntas para você. Você não consegue parar de se preocupar? Ou quem sabe você tem pensamentos intermináveis sobre tudo o que você precisa fazer, uma sensação constante de que você está esquecendo de algo importante, o sentimento de que você não vai dar conta de fazer o que você precisa? Você sente o seu corpo cansado, a sua concentração falhando? Ou quem sabe você tem a sensação dos músculos tensos, a cabeça pesada, latejando? Ou ainda, talvez você tenha um aperto no peito, você sinta o coração acelerado, as suas mãos suando constantemente. Ou quem sabe você pode sentir em alguns momentos as paredes se fechando ao seu redor, o ar faltando e a sua mente te dizendo que algo muito ruim está acontecendo, que você está perdendo o controle. Se você se identificou com qualquer uma dessas sensações, você pode estar sofrendo com o mal do século, a ansiedade. Eu sou médico psiquiatra, tenho formação e especialização pela Universidade de São Paulo e ao longo dos últimos 11 anos eu tive o privilégio de poder estudar com os maiores especialistas em ansiedade do Brasil e do mundo. E além disso, eu já pude atender mais de 10 mil pacientes, tanto em grandes hospitais, como o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, quanto no meu consultório particular. E além disso, eu mesmo já senti na pele a angústia, o sofrimento que é ter crises de pânico, de não conseguir relaxar, de não conseguir parar de me preocupar, de não saber quando a próxima crise vai vir. E é por isso, por toda essa experiência, que eu vou te explicar por que a ansiedade é considerado o mal do século. Primeiramente, porque ela é uma verdadeira epidemia mundial. Ela afeta mais de 264 milhões de pessoas em todo o mundo. E de acordo com um relatório da OMS, da Organização Mundial de Saúde de 2017, o Brasil, o nosso país, é o campeão mundial em ansiedade. São quase 20 milhões de pessoas, de brasileiros, aprisionados por esse sofrimento. Sim, isso mesmo. Cerca de 1 em cada 10 pessoas no nosso país tem uma ansiedade tóxica, uma ansiedade patológica. E se você mora em grandes cidades, como eu, moro em São Paulo, mas se você mora em grandes cidades ou em áreas metropolitanas, o seu risco é ainda maior. Quase 33%, ou seja, 1/3 das pessoas que vivem nessas regiões vão adoecer por ansiedade em algum momento de suas vidas. Mas também existe um segundo motivo que faz a ansiedade ser considerado o mal do século. O imenso sofrimento que ela causa na vida das pessoas. Ela paralisa a vida, adoece o corpo de quem sofre e nos impede de atingir o nosso potencial. O excesso de ansiedade não nos deixa passar em concursos, nos impede de podermos avançar nas nossas carreiras. Nós vivemos num constante sofrimento com aquela sensação que eu já tive, de não saber quando a próxima crise vai vir. E ela rouba a nossa energia. A gente não tem essa força, essa energia para podermos aproveitar os momentos com as pessoas que nós amamos. Mas eu tenho uma notícia boa no meio de tantos aspectos negativos. A aula, na verdade, é uma aula otimista. É que o sucesso do tratamento para a ansiedade é altíssimo. A ansiedade é um dos quadros em toda a psiquiatria, eu posso dizer isso por todos esses anos de estudo, é um dos quadros que tem a maior taxa de resposta ao tratamento. Isso mesmo, até 90% das pessoas conseguem se ver livres desse sofrimento, e isso é o principal, mesmo sem a utilização de remédios. Não sou contra remédios, eu uso eles no meu dia a dia, mas a ansiedade é um dos quadros
que mais responde a tratamentos naturais, e isso pouca gente sabe. Mas, infelizmente, 70% das pessoas, ou seja, 3 em cada 4 pessoas que sofrem com ansiedade não buscam o tratamento ou tratam a ansiedade de uma forma errada, de uma forma que não funciona. Por isso, o primeiro passo para começarmos a nos libertar dessa ansiedade tóxica é termos o conhecimento, é nos tornarmos experts em ansiedade. Quanto mais nós sabemos o que é ansiedade, como ela age no nosso cérebro, menor o poder que ela passa a ter sobre nós. E é isso que eu vou explicar de uma forma muito clara para vocês agora, nessa primeira aula do workshop. Além de te ensinar, no finalzinho da aula, uma técnica simples, mas muito útil, muito prática, muito eficaz, para que você possa lidar melhor quando começar uma crise de ansiedade e de pânico a partir de hoje. A primeira coisa para a gente entender de ansiedade é que ela é uma sensação comum. Ela é como a dor. Todo ser humano, e eu repito, todo ser humano sente ansiedade. Ela funciona como um sistema de alarme de incêndio do nosso cérebro. Esse alarme é disparado sempre que o corpo, que o nosso cérebro percebe algum perigo ou alguma ameaça. Vamos ver nessas imagens ao lado exatamente como que isso acontece com o nosso corpo. Imagina que você se depara com uma ameaça real ou uma ameaça potencial, ou seja, você tem uma ameaça real, por exemplo, um assaltante, ou a expectativa de que pode acontecer uma ameaça. Por exemplo, você está numa rua escura, está parado numa rua deserta de madrugada, num local perigoso. Imagina essa situação. Essa ameaça real ou potencial ativa áreas inconscientes muito primitivas do nosso cérebro. Isso acontece de uma forma totalmente automática, sem que nós precisemos pensar. Isso é instintivo. Essa área, uma área pequenininha que é ativada, que vocês podem ver na imagem, é chamada de amígdala cerebral, que é o centro da ansiedade no nosso cérebro. Não é a amígdala da garganta, é uma amígdala cerebral. Essa amígdala, imediatamente, antes que nós possamos perceber o perigo, manda mensagens, uma vez que ela é ativada, para a glândula suprarrenal em cima dos nossos rins. Essa mensagem faz com que a suprarrenal libere 2 hormônios no sangue. O primeiro é a adrenalina e o segundo é o cortisol. Esse aumento rápido de adrenalina no nosso sangue leva a alterações em várias partes do nosso corpo, como vocês podem ver agora nessa animação. Primeiro, ela altera o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro fica com um pensamento mais acelerado e a nossa atenção fica voltada para os perigos no ambiente. Então a gente fica com um filtro mental que a gente percebe perigo, a gente não vai perceber coisas boas. O coração acelera. Os batimentos cardíacos eles ficam mais rápidos, a gente tem uma sensação de palpitação e tem um aumento de pressão arterial. Ela também age nos nossos pulmões, aumentando a frequência da respiração. A gente tem uma respiração mais ofegante, que pode gerar uma sensação de sufocamento e altera os níveis de gás carbônico e de oxigênio. Essa alteração pode levar a formigamento. Então o formigamento na ponta dos dedos, no nariz, na boca, que muitas pessoas têm, isso é devido a esse aumento da frequência respiratória. Também pode acontecer, devido a essa troca de gases, que nós tenhamos desconexões da realidade. A gente comece a ver a realidade de uma forma um pouco estranha, como acontece na desrealização e na despersonalização, que muitas pessoas têm quando elas estão ansiosas e elas acham que elas estão ficando loucas, mas isso é uma alteração dos gases do sangue. A adrenalina também age nos nossos músculos. Eles ficam mais tensos, mais preparados para agir. E isso pode fazer com que nós tenhamos sintomas de tensão muscular, de dor e de tremores pelo corpo. A nossa pele começa a liberar suor, ela fica mais pegajosa, porque a temperatura do nosso corpo aumenta. E o estômago e o intestino eles paralisam, podendo levar a náuseas, a vômitos, a diarreia no primeiro momento, mas depois uma constipação e sintomas de dor de estômago. Esse tipo de reação, ela é natural e ocorre involuntariamente no nosso corpo. Nós não pensamos para isso acontecer. Isso acontece sempre que o corpo percebe uma ameaça e essa sensação é muito desagradável, é muito ruim sentir isso.
Mas o que é importante a gente entender é que isso, infelizmente, por mais desagradável que seja, é natural. E isso não vai te fazer mal, não é letal. Esse tipo de reação é chamado de resposta de luta ou fuga e tem a função, como o próprio nome diz, de nos ajudar a enfrentar ou escapar dos perigos. Ela é muito eficiente para isso. Existem duas outras características desse tipo de reação de luta ou fuga que eu gostaria que você gravasse na sua mente a partir de agora. Ela tem um tempo limitado, em geral, esse tipo de reação dura 15 a 30 minutos, ou seja, esse tipo de reação passa sempre, mesmo que nós não façamos nada. Isso é importante vocês terem como certeza, vocês podem confiar em mim nisso. E o principal, quanto mais você luta contra essa reação, maior e mais demorada ela fica. E é por isso que muita gente tem a sensação que está durando muito tempo. Primeiro porque é muito ruim, a gente perde a noção um pouco de tempo, mas porque a gente é tão ruim aquilo que a gente começa a brigar com essa reação e isso amplifica. Bom, a gente entendeu então como que é essa resposta de luta ou fuga da ansiedade. E até aí tudo bem. A gente pode ver então que a ansiedade até certo ponto ela nos ajuda a enfrentar os problemas. Afinal, assim como o alarme, né, de incêndio, é bom que nós tenhamos um bom sistema de alarme no nosso cérebro, certo? Mas imagina que o nosso cérebro fique percebendo incêndios, ameaças o tempo todo no nosso dia a dia. E a vida hoje em dia é muito mais ameaçadora do que era antigamente, por mais incrível que isso possa parecer. Nós temos trânsito, nós temos chefes brigando, nós temos prazos apertados, nós temos redes sociais, nós temos sensação de falta de segurança e muitas outras coisas que são percebidas como ameaça. E não é difícil imaginar que nesse mundo altamente estressante que todos nós vivemos, esse sistema de alarme possa ficar sobrecarregado e comece a não funcionar direito. E é exatamente isso que acontece nos quadros de ansiedade patológica, como pânico, como agorafobia, como fobia social ou ansiedade social. O nosso corpo começa a liberar adrenalina e cortisol de uma forma automática, sem que haja uma ameaça real ou provável para a gente. Esse aumento de adrenalina e de cortisol não pode ser bem detectado por exames de sangue, mas pode sim trazer consequências desastrosas para você. O excesso de adrenalina leva a todos aqueles sintomas ruins que a gente falou da resposta de luta ou fuga. E se a gente sente isso muito frequentemente, a gente começa a evitar situações que possam gerar isso, a gente começa a ficar isolado. Além disso, essa sensação rouba energia, a gente começa a sentir um cansaço constante e rouba energia cerebral, a gente começa a ter falta de concentração. E o cortisol aumentado, o que ele faz? Cortisol aumentado durante muito tempo leva à obesidade, a níveis altos de colesterol no sangue, aumenta a pressão e aumenta o risco para diabetes. Antes de continuar agora, como eu falei no começo do vídeo, eu vou te ensinar uma técnica simples de 3 passos para você utilizar no início de uma crise de ansiedade, que nada mais é do que uma resposta de luta ou fuga. Essa técnica precisa de um pouco de prática, mas ela ajuda a fazer você sair dessa resposta de luta ou fuga mais rápido, faz com que a crise de ansiedade dure menos tempo. Vamos ver como é que é essa técnica agora no Flipchart. Eu apelidei de técnica dos 3 R's, né? Que é um R, R, R. E eu desenvolvi essa técnica baseada nesses conhecimentos que eu passei para vocês hoje, ou seja, são esses conhecimentos de neurociência que a gente vai utilizar aqui. Então, quando estiver começando uma crise de ansiedade, uma palpitação, um sentimento de sufocamento, formigamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que isso, na verdade, nada mais é do que a resposta de luta ou fuga. Então, quando nós reconhecemos isso, a gente tira um pouco do peso, né? Quanto mais desconhecido é um sintoma, mais ansiedade ele causa. Então, reconhecer já dá mais segurança para a gente. O segundo R é repetir mentalmente para a gente. Então, a gente vai repetir
Claro, como eu falei, e a gente precisa treinar isso. E às vezes é legal treinar mesmo fora da crise para a gente já ficar mais craque na hora que ela começar. A gente vai repetir que isso não vai fazer mal. Você vai falar, poxa, doutor Marco, mas eu não posso estar tendo um infarto? Na verdade, assim, os sintomas de uma doença clínica e da ansiedade, eles são muito parecidos. Então, nas primeiras vezes que você teve isso, você nunca teve, é importante você ir no médico, fazer uma série de exames e ver se está tudo bem. Agora, se você sempre tem isso, você já fez os exames, é importante você relembrar para você que isso não é letal. Por quê? Porque o nosso cérebro vai querer pregar essa peça na gente dizendo, puxa, mas será que agora não pode ser um infarto? Se você já fez os exames, se você costuma ter isso, é importante você repetir para ensinar o seu cérebro. Isso não vai fazer mal, ok? A segunda coisa que você vai repetir é que isso passa. Que isso vai passar, você tem que repetir para você ir criando a certeza. No começo a certeza vai estar pequenininha, mas quanto mais a gente vai repetindo, mais a gente vai acreditando nisso. Então a gente vai repetir que isso passa, certo? E o que é importante? Que você não precisa ficar calmo. Não precisa ficar calmo ou calma. Como assim, né, doutor Marco? Como não precisa ficar calmo? Vocês lembram que eu falei para vocês da resposta de luta ou fuga? Quanto mais a gente luta contra ela, maior e mais intensa, mais demorada ela fica. Exatamente, a gente querer se acalmar, fazer aquele esforço para fazer passar, e a forma que a gente mais faz isso hoje em dia é, preciso me acalmar, preciso fazer passar. Isso faz a gente brigar contra a resposta de luta ou fuga e isso alimenta ela. Então você pode repetir, não vai fazer mal, isso vai passar e eu não preciso me acalmar. Por quê? Porque isso não é ameaçador para mim, ok? E o terceiro, a gente vai redirecionar a nossa atenção. Lembra que a gente aprendeu que a nossa atenção fica muito voltada a perigos. Então a gente vai reposicionar, mas sem brigar com a resposta de luta ou fuga. E qual que é a forma da gente redirecionar? Tem várias formas, pode ser você colocando atenção numa música, no que você está fazendo no momento. Uma forma que eu gosto é ou focar na respiração, tem alguns exercícios específicos, mas uma forma muito rápida é um exercício que é chamado de exercício de tensão e relaxamento. É você contrair o músculo, e eu uso esse músculo aqui do antebraço, você contrai por 5 segundos e relaxa por mais 5. Contrai e relaxa. E você vai prestar atenção na sensação de relaxamento do músculo. É uma forma que você consegue fazer em qualquer lugar que você esteja, quer seja numa reunião, no avião, em qualquer momento. Então você pode fazer aqui com o músculo do antebraço, você contrai 5 segundos, relaxa, prestando atenção na diferença da sensação da contração e do relaxamento. É uma técnica que chama técnica de tensão e contração, tem de tensão e relaxamento, tem várias outras técnicas, essa é uma delas que eu gosto porque ela é muito prática e você pode fazer em qualquer lugar no seu dia a dia, ok? O mais importante que eu gostaria que vocês guardassem dessa primeira aula do workshop é saber que, se nós conseguirmos reconhecer a ansiedade patológica, nós podemos recalibrar esse sistema de alarme cerebral, ele pode ser sim recalibrado e nós podemos recuperar o controle e o bem-estar nas nossas vidas. E é exatamente sobre como identificar de forma muito clara a ansiedade tóxica que nós falaremos no segundo vídeo desse workshop. Se a gente conseguir identificar se a gente está ou não sentindo uma ansiedade tóxica, nós podemos aprender técnicas cada vez mais eficientes para recalibrar esse alarme, conseguir viver mais feliz, com uma melhor qualidade de vida e aproveitar os momentos com as pessoas que nós amamos na nossa vida. Nós nos vemos então na nossa próxima aula, aprendendo a identificar os sintomas de ansiedade tóxica, que vai ser nessa próxima quarta-feira, dia 3 de julho. Não esqueça de marcar na sua agenda e eu quero te ver lá. Se você tiver qualquer dúvida sobre a aula de hoje, comenta aqui logo abaixo.
Um forte abraço para você e nos vemos na nossa segunda aula. Tchau, tchau!